Olá, este é mais um vídeo gravado diretamente aqui dos nossos estúdios no Web Summit 2022 em Portugal, e o nosso tema é inovação aberta. Então, para conversar sobre isso, a gente trouxe o CEO do César, Eduardo Peixoto. Edu, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos. E aqui também Marlos Silva, que é diretor de desenvolvimento e pesquisa do grupo MC Sonai, que é o maior grupo português em Portugal. Está presente também em 90 países. Marlos, bom dia, seja bem-vindo. É verdade, Vanessa, bom dia. Muito gosto de estar aqui. Como diria no Brasil, muito prazer, né? Já mora em Portugal há tantos anos que já esqueceu até como é que se fala no Brasil. Não esqueci. Acho que quando chego no aeroporto, nosso saudoso aeroporto de Recife, o chip muda. Pronto, então vamos começar explicando para a nossa audiência o que é inovação aberta. Como é que a gente pode resumir a inovação aberta, Eduardo? Então, tem que voltar um pouquinho no tempo e dizer como é que era feita a inovação antes, quando ela era fechada, né? A preocupação das empresas era exatamente com o conhecimento que era gerado, os investimentos para o desenvolvimento de novas tecnologias, e normalmente elas faziam isso de uma forma que eu chamo vertical, né? Você fazia tudo dentro de casa. O que não era feito dentro de casa nunca era bom o suficiente, né? E isso principalmente com o advento da internet em 95, a facilidade de comunicação e troca de conhecimento. O conhecimento começou a fluir, né, de uma forma muito mais rápida, fez com que as empresas percebessem que se elas continuassem tentando inovar de uma forma vertical, o risco aumentava e muito, porque as coisas estavam acontecendo muito mais rápido lá fora, né? A troca de informação, a troca de componentes para constituir produtos ou serviços, ou mesmo a experimentação de modelos de negócio acontecia muito mais fácil no meio digital e de forma cooperada. Então as empresas começam a cooperar. Mesmo ali no final, na década de 90, né, você tem casos já que apontam que, tem que fazer isso, né? Muito clássico da Philips junto com a Sony, por exemplo, o lançamento do DVD. Né? As duas tinham tropeçado em algum outro tipo de tentativa, não com DVD, mas eu acho que com fita, né? A fita VHS, o caso do VHS versus Betamax, que era ali a Sony e Toshiba, né? Então cada uma tentando impor o seu padrão, em vez de terem cooperado, uma terminou fracassando. Melhor tecnologia, melhor produto, talvez o Betamax, mas o que o mercado adquiriu foi a VHS. Então a cooperação, né? Essa forma de fazer inovação que passa as fronteiras da empresa começou a ser percebida como uma coisa boa, porque na verdade reduzia o risco, reduzia o volume de investimento, porque tem mais empresas interessadas naquele tipo de desenvolvimento e no desenvolvimento de um novo mercado, né? A internet só acelerou isso, né? Porque aí você começa a conectar todo mundo no planeta e encontrar o que é que tem de melhor para o que você quer fazer muito rapidamente. Como é que a Sonai, né, que é o maior grupo português, tem usado inovação aberta para enfrentar a concorrência? Bem, é mesmo isto que o Eduardo acabou de falar, ou seja, nós hoje temos uma grande complexidade na nossa sociedade, nas nossas operações, nos nossos negócios. Somos uma empresa muito curiosa, eu acho que esse é um ponto importante na inovação e sobretudo na inovação aberta, mas uma empresa aberta, ou seja, trabalhamos com muitos parceiros, com muitos fornecedores, porque da complexidade daquilo que é o nosso ambiente competitivo, mas não só, mas também um ambiente de responsabilidade social, a componente do ambiente, exige de nós uma capacidade e uma multiplicidade de competências que nunca faria sentido estarem todas na MC, todas na Sonai. Portanto, termos aqui este suporte e esse trabalho com parceiros, sejam eles startups ou parceiros científicos da academia, as universidades, ou mesmo nossos fornecedores, acaba por ser a resposta que nós temos dado nos últimos anos para uma multiplicidade de desafios, não é? de várias ordens, e que, como diz o Eduardo, se não estivermos atentos, podemos acabar, enfim, naturalmente como um desses casos, né? Esperamos que sempre do lado
vencedor do lado, porque Porque é bom contextualizar para quem está no Brasil e não tem ideia do que é a Sonai. A Sonai, ela trabalha na área de retalho, ou seja, tem a maior rede de supermercado de Portugal, mas também tem investimentos na área de tecnologia, ou seja, é uma empresa que atua em diferentes setores. Sim, é um grupo muito diversificado. A Sonai tem investimentos na área de telecomunicações, na área do retalho ou do varejo, como se diz no Brasil, varejo alimentar, varejo não alimentar, moda, gestão de centros comerciais. Tem também uma capital de risco, portanto investe muito em tecnologia, sobretudo em cibersegurança. E sim, claro, ou seja, quanto mais negócios, quanto maior o grupo, maior é a complexidade dos desafios, não é? E maior tem que ser a nossa capacidade de resposta e por isso, enfim, temos sempre esta nossa rede, gostamos de chamar a nossa rede de inovação aberta, aposta também para nos ajudar a trabalhar isto tudo que temos de trabalhar. Eduardo, um medo de muitas empresas quando se fala de inovação aberta é fuga de informação sensível, né? Porque quando você vai trabalhar em inovação aberta, você vai trabalhar junto, em parceria com outra empresa, você precisa abrir todas as informações para que aquela outra empresa também apresente alguma solução que seja interessante, não é? Como é que a gente diminui, né? Como é que uma empresa pode diminuir o risco aí de uma fuga de informação sensível que pode, na verdade, em vez de ajudar, prejudicar a própria empresa? Existem arcabouços legais que evitam isso um pouco, né? Mas eu acho que hoje o ponto não é mais essa retenção de conhecimento. O conhecimento ele flui muito rapidamente e de forma muito fácil no planeta inteiro. Eu acho que o risco maior é exatamente o tempo de chegada ao mercado. Se você tenta fazer alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa porque você não quer compartilhar conhecimento, o risco de você chegar atrasado no mercado, de você investir na construção daquele conhecimento e quando ele estiver pronto, né, o mercado já ter alguma solução muito melhor que a sua, é enorme, porque está todo mundo cooperando, né? Então, eu acho que tentar evitar que o que você está fazendo fique disponível para eventuais concorrentes é um risco maior do que você cooperar, né? Hoje eu acredito que a competição ela não se dá mais entre empresas ou entre produtos, mas entre ecossistemas. Então, quanto maior for o seu ecossistema, como o próprio Marlon estava colocando, quanto mais empresas, startups estão juntos ou estão no seu ecossistema, te ajudando a inovar, mais competitivo é aquele ecossistema frente a outro ecossistema. E no ecossistema você não tem concorrentes, digamos assim, mas você tem parceiros. Quando um ganha, todos ganham. Se uma startup que coopera com uma empresa madura, a empresa madura ganha, a startup ganha. Elas estão cooperando porque existe uma complementariedade. Então é uma outra forma da gente ver como é que as coisas acontecem, né? Essa ideia de guardar isso aqui, essa informação é muito importante. Eu acho que era num mundo onde a competição se dava muito mais entre empresas. Agora, com a competição entre ecossistemas, a coisa é diferente. A empresa que ainda não entendeu isso, né, Marlos, está ficando para trás. Naturalmente, sim. Hoje nós, enfim, temos, como disse anteriormente, esta complexidade. Ou seja, nós precisamos efetivamente de partilhar. Acho que a partilha aqui é um termo fundamental. Temos que partilhar para poder aprender, não é? E as empresas precisam aprender sobre muita coisa hoje. O ambiente de negócio hoje é muito complexo, com um conjunto de necessidades que todas as empresas têm que endereçar, que há 15 anos havia só um foco no seu produto, no seu mercado. Hoje é uma complexidade muito maior e, portanto, temos que endereçar muita coisa, temos que aprender sobre muita coisa. E para aprender, é claro, nós temos também que partilhar, temos que dar a nossa parte, o nosso contributo, que é partilhar aquilo que são os nossos desafios, partilhar o nosso expertise, e que essa partilha seja também o contributo para que coisas novas surjam e que venham beneficiar, como diz bem o Eduardo, o ecossistema. Também pensamos muito nesta componente do ecossistema, numa relação de win-win, de ganha-ganha, ou seja, ganhamos todos, ou seja, a competição dá-se efetivamente entre ecossistemas.
E alguma aplicação prática que o Grupo Sonai já pode, que você poderia compartilhar com a gente, que vocês já apostaram em inovação aberta ou que estão apostando em inovação aberta? Sim, nós temos um excelente exemplo que podem visitar de alguma forma o nosso parceiro cá no Web Summit, que é a Sensei. Temos uma loja em Lisboa, uma loja com um checkout totalmente autónomo, que foi desenvolvido em parceria com a Sensei, também com a colaboração do Instituto Superior Técnico, uma universidade aqui de Lisboa. Uma loja que representa um bocado aquilo que é o futuro do retalho, o futuro do varejo, o futuro de uma loja. Uma loja que tem uma jornada do cliente muito simples, muito seamless, sem entraves, sem barreiras, ou seja, entrar, escolher seus produtos e sair, e que inclui um conjunto enorme de tecnologias, de sensorização, de inteligência para que isso aconteça. Portanto, sim, tenho muito orgulho de dizer que temos um excelente exemplo aqui em Lisboa, é uma loja conceito, uma experimentação, mas que também vai estar aqui representada no Web Summit através da Sensei, que é o tal parceiro, que é uma startup. Só para que as pessoas tentem visualizar em casa, é um supermercado sem caixas. Exatamente. Continent Labs é exatamente o nome. Continent Labs é um supermercado sem caixas. É um supermercado sem caixas nenhuma, nem aqueles caixas de selfie, né? Que você mesmo não tem nem isso. Na hora que o consumidor tira um produto da prateleira e ele põe lá no seu carrinho, automaticamente já está sendo computado, né? Exatamente. A tecnologia da loja acompanha efetivamente isto para tornar efetivamente a experiência do cliente a melhor possível. O César tem uma experiência deste ano, não é, de 2022, que trabalha a questão da responsabilidade social e ambiental ao mesmo tempo, que é o Arbo. Conta um pouco pra gente dessa experiência de inovação aberta também do César. Legal. Exatamente como o Marlo falou, as empresas elas têm seu foco, né? O Sonai é varejo, talvez o principal foco, né? Então, imagina uma empresa que conhece muito do varejo e agora precisa também dar uma resposta para as necessidades ambientais e sociais, né? Tentar resolver isso dentro de casa, você não tem um talento, muitas vezes não tem um conhecimento. E aí você precisa buscar quem tem isso lá fora, né? Você começa a resolver e de uma forma mais rápida, buscando através da inovação aberta. O César, com o produto Arbo, César mais Kivo, busca exatamente entender qual é o problema que a empresa madura quer resolver e quais são as startups que possivelmente estão endereçando já aquele produto, para poder fazer o matching e também ajudar na relação, que nunca é uma relação muito fácil entre a startup e a empresa madura. Então, a empresa, o Instituto de Inovação, ao apontar as startups que podem resolver aquele problema, ela vai estar chancelando também uma determinada solução para evitar que a empresa madura incorra de trazer alguma startup para dentro que ainda está muito imatura para resolver o problema que ela necessita que seja resolvido. Então, César mais Kivo lançaram o Arbos, que faz exatamente esse matchmaking, além de ajudar na relação e na validação do produto da startup. Bom, como vocês falaram, existem diferentes modelos de inovação aberta, né? Como é que uma empresa pode decidir qual é o melhor modelo para si? E então, quem gostaria de responder essa? Eu senti que a pergunta pegou meio assim, né? Não, é porque, na verdade, eu acho que não existe um único modelo, né? Sim. Quando fala de inovação, a coisa é muito mais... Inovação é alguma coisa que você não fez antes, né? Senão não seria inovação, seria uma repetição de alguma coisa. Você já tem a fórmula ou o algoritmo do sucesso. Você está inovando, você está tentando alguma coisa nova. E aí, a cada tentativa, você vai ter talvez uma resposta um pouco diferente, né? Então, eu não diria que tem um único modelo. Não, então são vários principal. Modelos. Mas como é que a empresa pode decidir qual é o melhor modelo para adotar para sua própria empresa, assim? Eu diria que, assim, em linha com o que o Eduardo está a falar, a coreografia ela vai ser sempre muito semelhante, não é? Nós temos um desafio, nós temos o talento, vamos pensar um roadmap, vamos desenvolver, vamos experimentar, vamos testar e vamos implementar. Essa é a coreografia da inovação e da inovação aberta, obviamente de uma forma simplificada. Mas como o Eduardo disse bem, estamos a fazer algo novo, isso vai ter que ser sempre ajustado caso a caso, não é? Portanto, o processo em si,
ele vai depender, não é? E há muitas ferramentas, o design thinking, por exemplo, ou metodologias ágeis, por outro lado, vai depender muito do tipo de tecnologia, do tipo de desafio, para que uma empresa possa efetivamente decidir pelo melhor caminho. Agora, eu acho que mais do que o processo ou o modelo, temos que pensar na tal coreografia e, sobretudo, na cultura. Ou seja, é preciso estar predisposto a trabalhar dessa forma, a partilhar, não é? A partilhar o desafio, a co-desenvolver, a co-inovar. E depois, obviamente, caso a caso, o processo ou a metodologia, o modelo, não é? Poderá ser diferente. E qual é a dica, a orientação para quem tem médias e pequenas empresas e quer trabalhar com inovação aberta? Qual é a orientação que o César pode dar? Procurar os ICTs, eu diria, principalmente no Brasil, os ICTs que são referências em inovação, porque eles vão ajudar essas empresas a encontrarem outras empresas que têm a solução que eles buscam, eles vão poder validar essas soluções, chancelar e vão poder ajudar nessa relação, porque a gente entende os dois lados, né? Eu diria que essa é a melhor dica. E para uma grande empresa, qual é a dica que você pode dar para que os empresários também fujam um pouquinho de alguma pegadinha? Claro. Primeiro temos que manter sempre a mente aberta em aberto também esta predisposição para a colaboração. E claro, vem sempre na ciência e na tecnologia, nas entidades científicas, alguém que são parte muito importante desses ecossistemas de inovação, alguém que dá credibilidade, alguém que efetivamente ajuda as tecnologias também a serem desenvolvidas, a avançarem, e alguém que pode fazer aqui, enfim, criar essa credibilidade para as próprias startups, porque, como deve imaginar, uma grande empresa recebe muitos contatos todos os dias, portanto, enfim, toda a gente quer vender algo para nós em termos de tecnologia e estamos disponíveis, mas efetivamente, até para filtrar um pouco, acho que tudo aquilo que vem desses ecossistemas, mesmo que sejam informais, mas esses ecossistemas que funcionam e que tenham esta chancela, claro que são contextos onde temos muito mais conforto, onde a própria startup vai ter um caminho, eu diria, muito mais facilitado em trabalhar com uma empresa, e eu acho que as grandes empresas também têm que se apoiar e colaborar e suportar esses ecossistemas para que eles continuem a existir e que efetivamente sejam alargados. Marlos, obrigada pela participação. Eduardo, obrigada também pela participação. E você pode conferir outros vídeos feitos aqui diretamente do Web Summit 2022 em Portugal, aqui no nosso canal do YouTube.